Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Hoje, 2 de dezembro de 2022. Que bom que estamos aqui na presença do Senhor para juntos adorarmos a esse Deus e ouvir a sua palavra. Seja muito bem-vindo, minha amiga Dora. Deus abençoe a sua vida. Vanilda Ramos, Luciana Carvalho e todos e todas que estão chegando para mais uma manhã com o Evangelho. Irmã Ana Paula Santos Melo, Deus abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Que todos sejam ricamente abençoados nessa manhã com paz, com prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Sexta-feira, a igreja lembra o sofrimento de Jesus, sua dolorosa morte, ali naquela cruz do Calvário. Mas quando ela aponta para o domingo, que a igreja celebra a Páscoa, toda sexta-feira é Sexta-feira Santa. E todo domingo é domingo de Páscoa. Ele vive, ele reina pelos séculos dos séculos. Seja bem-vinda, Cirlei Lima, Deus abençoe. Amém, irmão Luiz, um forte abraço. Irmão Luiz e irmã Wanda, vocês ficaram lindos naquela foto lá na Igreja Metodista Central de João Pessoa, acendendo a primeira vela do Advento. Parabéns para vocês, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos que estão entrando. Dileuza Burquerque e Dileuza, Deus abençoe, Dileuza, nessa manhã. Que o Senhor nessa manhã traga uma palavra ao seu coração. Vamos ler, gente, a leitura de hoje. Lembrando também que hoje é dia da consagração da água, amém? Você que tem a sua garrafinha com água, coloque aí pertinho do seu celular. Você que está nessa aliança com a água. Temos ouvido e lido bastantes testemunhos do que o Senhor tem feito através da aliança com a água. Por isso, querido, nessa manhã é fé. Tudo é uma questão de fé. Amém? Ramon Martim, Deus abençoe sua vida nessa manhã, meu amigo. Um forte abraço para Patrícia Alexandrino também nessa manhã. Mateus capítulo 9, versículo 27 ao 31 vai dizer assim. Mateus 9, do 27 ao 31. Partindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram gritando: Filho de Davi, tem piedade de nós. Jesus entrou numa casa e os cegos aproximaram-se dele e disseram-lhe: Crede que eu posso fazer isso? Sim, Senhor, respondeu eles. Então ele tocou nos seus olhos, dizendo: Seja feito segundo a vossa fé. No mesmo instante, os seus olhos se abriram e recomendou-lhe Jesus em tom severo: Vede que ninguém saiba, apenas haviam saído e espalhar a sua fama por toda a região. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos leva a refletirmos sobre a vida desses 2 cegos. O texto vai dizer que Jesus partiu dali e 2 cegos seguiram gritando: Jesus, filho de Davi, tem piedade de nós. Jesus, ele é interessante porque Jesus ele vai apontar para, nesse primeiro momento, parece que Jesus ele não está ouvindo aqueles cegos. O texto vai dizer que Jesus parte dali e os 2 cegos partem junto com ele, gritando. Os 2 cegos partem junto com eles, pedindo o favor de Deus. Só que Jesus só vai curar aqueles homens quando Jesus entra numa casa.
O texto ele não é explícito qual é a distância da casa, da onde Jesus estava até a casa. O texto não é explícito quando não nos dá essas informações, quanto tempo aqueles cegos passaram atrás de Jesus gritando para serem curados. Mas uma coisa nós aprendemos aqui como lição para nossas vidas desse evangelho. Muito interessante é que a perseverança é o caminho da sua vitória. Os cegos não desistiram porque Jesus não lhe respondiam. Não. Os cegos continuavam gritando, continuavam insistindo, continuavam clamando ao filho de Davi, porque eles sabiam que uma hora Jesus poderia ouvi-los. Irmãos, uma das principais chaves da nossa vida é o perseverar. Tu que está clamando, Jesus não está ouvindo, continua clamando. Está pedindo, Jesus ainda não te atendeu, continua perseverando. Tudo está mandando você desistir, mas você sente de Deus que não é tempo de desistir, continua clamando. Quando eu clamo, quando você clama, quando eu persevero, quando você persevera, a vitória chega. A vitória vai chegar. A vitória chega no dia certo, na hora certa, no tempo certo. Muitas vezes é o Senhor Jesus nos testando até onde vai a nossa perseverança. Até onde vai, querido, a tua vontade por aquilo mesmo. Por isso, dessa manhã, independente se Jesus está calado, quem tem que clamar é você. Independente se Jesus ainda não olhou para te atender, quem tem que pedir sou eu. Falar, Senhor, eu não vou sair daqui. Eu continuo clamando. E não é reclamando, é clamando. Porque a palavra do Senhor nos garante, lá em Jeremias 33:3, quando diz, clamas a mim e eu te responderei. E eu te revelarei coisas grandes e ocultas que não sabem. Por isso, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, clama ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, peça ao Senhor. Parece que Ele não está te ouvindo, mas Ele está te ouvindo. Ele só está esperando o tempo certo para te dar vitória. O tempo é o de perseverança. Quantas pessoas estão pertinho da vitória? Faltando isso aqui. Desiste. Abandona. Não pede mais. Aí o que acontece com essas pessoas? Elas vão para o final da fila. Por quê? Porque não souberam esperar com paciência o tempo da sua vitória. O texto volta a afirmar, irmãos e irmãs, que Jesus, quando entra numa casa, os dois cegos também entram e pedem que o Senhor restaure a visão deles. Jesus faz uma pergunta: vocês creem que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então ele tocou nos olhos e disse: seja feito conforme a vossa fé. Na mesma hora eles voltaram a enxergar. O milagre não depende só de Deus. O milagre depende de mim e depende de você. O poder emana do alto, mas a fé precisa ser gerada aqui dentro.
Precisamos pedir ao Senhor nessa manhã que aumente a nossa fé. Precisamos pedir ao Senhor nessa manhã que aumente o nosso acreditar. Porque bem-aventurado é quem não viu e creu. Por isso, nessa manhã, amados irmãos e irmãs, a fé é a ponte que te leva até o milagre. O texto vai dizer que na mesma hora aqueles homens viram. Na mesma hora aqueles homens entenderam. Sabe por quê? Eles perseveraram pedindo. Quando eles tiveram a oportunidade de estar diante de Jesus, eles creram. Nessa manhã nós temos a faca e o queijo na mão. Nós temos o Evangelho exposto. O que nós precisamos fazer, para onde nós precisamos ir, para a gente receber nossa vitória. Por isso, nessa manhã, persevera. Persevera em oração. Não desista, ainda que você não recebeu, não desista. Quando você estiver diante de Deus, use de fé. É a tua fé que vai gerar o teu milagre. O Senhor severamente falou que não era para aqueles homens contar. Mas aqueles homens não aguentaram. E logo a fama de Jesus se espalhou naquele lugar. Porque aonde há milagre, aonde Jesus faz milagre, os olhos se voltam para aquele lugar. Que nessa manhã, eu e você possamos crer numa palavra que eu recebi no início da minha juventude. O teu milagre vai virar notícia. Você recebe nessa manhã? O teu milagre vai virar notícia. Eu creio nessa manhã que o meu milagre vai virar notícia. E o nome do Senhor será engrandecido. Pai, muito obrigado nessa manhã pela tua palavra lida, proclamada e explicada. Fundamenta essa palavra em nossos corações, Pai, para que possamos verdadeiramente experimentar qual seja a tua boa, perfeita e agradável vontade. Que em nome do Senhor Jesus, possamos, Senhor Deus amado, tomarmos posse, crer, se apresentar e usar de fé. Que nessa manhã essa palavra seja permeada em nossos corações, para vivermos o extraordinário de Deus. Muito obrigado pelo Evangelho do dia. Oramos em nome de Jesus, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos nesse momento, querido, consagrar nossas águas. Você que está aí com a sua água, apresente ela diante do Senhor. Eu não sei qual é o propósito que você está colocando diante do Senhor. É cura? Ele vai curar. É libertação? Ele vai libertar. É transformação? Ele vai transformar. É aliança? Ele vai fechar uma aliança com você. Não por causa da composição do H2O. Não. Isso aqui é um símbolo. Mas é por causa da tua fé. Se orares com fé, recebereis a vitória. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor Deus amado, fazendo uma aliança com a água. Senhor, quantos testemunhos eu já tenho recebido
do que o Senhor tem feito através da aliança com a água da sexta-feira. Pai, nós cremos, porque nós não somos pessoas que vivemos no natural, mas nós vivemos no sobrenatural. Pai, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir, Senhor Deus amado, que essa garrafa com água, esse copo com água seja consagrado ao Senhor. Que haja, Senhor, nesse momento a virtude do Teu Espírito Santo, para que aonde ele for bebida, derramada, aspergida, o Teu milagre venha acontecer. E que em nome do Senhor Jesus, nós ligamos no céu e na terra, que essa semana será semana de testemunho do que o Senhor fez, do que o Senhor faz e do que o Senhor fará. Por isso nós consagramos essa água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém, querido? Seja abençoado nessa manhã. Recebamos a bênção do Senhor e que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Salvador do mundo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz: amém, amém e amém. Glória a Deus, querido, por você. Chegou depois da leitura do Evangelho. Que o Senhor te abençoe nessa manhã. Irmãos, eu quero aqui fechar o início do nosso curso dos 10 mandamentos. Será apenas na terceira semana de dezembro. Eu não estou conseguindo. Nós temos 2 reencontros agora. Hoje tem uma turma indo para o reencontro. E na semana que vem a igreja de Pantanal está em reencontro. Então eu não terei como aplicar o início do curso. E para algumas pessoas não perderem também, estão indo para o reencontro, nós estamos deixando para a terceira semana. Aí na terceira semana a gente começa e com a graça de Deus nós vamos 10 semanas seguinte fazendo o nosso curso. Amém? Espera só mais um pouquinho porque vai dar certo. Deus abençoe a vida de todos. Uma linda sexta-feira. Lembramos que amanhã nós não fazemos manhã com o Evangelho. Então nós retornamos na segunda-feira com a graça de Deus. Fiquem com Deus, pessoal. Um dia abençoado. Até daqui a pouco na oração da manhã.